Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Yará, queria te perguntar sobre Marcos Antônio. Marcos Antônio, né, nova contratação de São Paulo, ele pode estrear já contra o Flamengo, que foi o time que queria ele também, né, que São Paulo deu ali o chapéu. Queria saber se você acredita, né, pelo que você sabe do jogador, viu do histórico dele, né? A gente não tem muita certeza se realmente vai se firmar, mas ele tem histórico, ele jogou na Lazio, tem mais de 20 jogos pelo clube italiano, foi emprestado depois para um clube da Grécia, mas ele não estava lá, né, no futebol italiano à toa, sabe que ele tem qualidade, e queria saber se você acredita que pode ser uma oportunidade boa dele entrar, eventualmente, no meio da partida contra o Flamengo, para já ter uma minutagem, já se acostumar com o futebol brasileiro. Queria saber a sua opinião. Foi um negócio muito rápido feito pelo São Paulo, né, diante da necessidade da ausência do Alisson, e ele chega com esse princípio mesmo, de chegar entrando mesmo, de já jogar, porque é uma vaga que, enfim, ficou ali, o Bobadilha tá, mas não tá, ainda não tem aquela confiança e tudo mais, e ele foi contratado justamente para entrar no lugar do Alisson, então sim, acho que tem, assim, é possível dar essa oportunidade num grande jogo também. É um cara que, enfim, ele saiu daqui muito cedo, ainda é novo e já tem uma experiência internacional, isso conta muito. E é um cara que sabe que o São Paulo precisa dele. E isso também muda muito o cenário. E ele foi um dos fatores que fizeram com que ele não fosse para o Flamengo, né? No Flamengo há uma disputa ali territorial. Há muita gente boa no elenco. Ele seria ali uma peça secundária. Ele ficaria num time reserva ali do Flamengo. E no São Paulo, não. Ele sabe que ele pode ter um protagonismo interessante se ele jogar bem, se ele servir a equipe e assim, entrar no lugar de uma peça que era extremamente ao elenco do São Paulo desde o ano passado. Então, a expectativa é muito grande. O peso da posição hoje é muito grande dele. Mas se ele mostrar para a torcida que ele é um cara que se pode confiar, tá tudo certo e mais um problema resolvido. Né? Foi um negócio muito rápido feito pelo São Paulo. Isso a gente tem que ponderar aqui e falar que foi muito bom. E é um cara que promete bastante. Acho um bom jogador, com bons recursos e que pode sim servir ao São Paulo. Vamos ver se, sei lá, entrando num segundo tempo, talvez. Ou não, a depender, gente, eu sou muito tranquila quanto a isso. Primeiro é que ele demora para mexer. Primeiro tempo, São Paulo tá jogando mal, as peças não estão funcionando, troca. Tem as substituições para isso, mas muitas vezes ele espera, aí vai para o intervalo, depois volta e ele começa a mexer no segundo tempo. Eu também acho muito tardio em algumas situações. Poderia ser uma coisa assim mais papum, coisa que ele fez com o auxiliar dele fez nos jogos passados com o André Silva, que tira o André Silva, coloca o Caleri, que aí foi, mano, percebeu o problema, já tirou quando ele estava suspenso, e ele, né, em relação à última partida também, quando coloca o Eric. Então, eu espero que entre mesmo. Eu já tava querendo, tava ansiosa aqui. Eu já tava, era para ele ter, tipo, conseguido já jogar umas semanas, né, inclusive. Ele foi regularizado, já estava no banco, né, na partida da Copa do Brasil contra o Goiás. E se eu não me engano, você falou sobre o André Silva. O André Silva estreou pelo São Paulo entre os 11 iniciais, né? Se não me falha, eu acho que ele não entrou numa partida, ele já começou como titular. Então, claro que a gente não está cravando nada, é um achismo e nem achismo, mas tem a possibilidade também, né, do Zubeldia. A gente não sabe como tá os treinamentos, mas também dele ser titular. Queria saber de você, Sena, também sua opinião sobre o Marcos Antônio, ali, toda essa expectativa, e se você é a favor também dele já estrear contra o Flamengo amanhã. Vai chover também, porque ela concordou comigo na última frase, cara. É tão raro, não é normal. Nossa, mas é um pouco isso. É difícil, Pedro. Tá vendo como é difícil, mano? Mano, não é fácil para mim. Eu só constato fatos. Ela é assim em todos os programas, na Transamérica. Nossa, sempre tem que ter um comentáriozinho, um nananã. Porque ela irrita, é assim. Mas, falando sério, o André Silva, acho que ele começou como titular contra o Vasco também, quando ele faz o gol lá em São Januário, aquele jogo que a gente esquece, que a gente quer esquecer, né? E eu acho que é o seguinte, o Marcos Antônio, para mim, sinceramente, assim, é uma incógnita total, cara. Eu não vou mentir, eu nunca vi ele jogar, não tenho a menor ideia, Eu estou me baseando muito pelo que está sendo falado na mídia, na imprensa, assim, de características dele de jogo, sabe? Isso eu acho que é uma coisa que, assim,
a gente imagina que ele tenha algumas características parecidas com a do Alisson, como segundo volante, né? Dele poder recompor e tal. E aí é o que eu falo em todos as lives aqui que eu posso. O Luiz Gustavo, ele precisa de ajuda ali na marcação. Quando eu falo que eu não confio no Luiz Gustavo, não é porque ele joga mal, porque ele tá mal, mas porque ele sozinho, para cuidar de toda aquela faixa de campo na frente da zaga, eu acho que é muito arriscado. Ainda mais agora contra o Flamengo, que é um time muito rápido, que tem um meio de campo muito dinâmico. Então, você precisa ajudar ele ali. Eu acho que o Marcos Antônio, se for pelas características do que falam, eu acho que ele pode ajudar um pouco mais o Luiz Gustavo do que o Bobadilla. O Bobadilla me parece muito perdido, um cara que não está sabendo ajudar a recomposição, ele não está criando nada na frente também, então é um cara que hoje está mais abaixo. Se o Marcos Antônio entrar e conseguir fazer essa dinâmica, eu acho que ele já toma a vaga do Bobadilla, esse é o primeiro ponto, né? Aí você arruma um pouquinho esse meio de campo do São Paulo, que ele tá falho, sim. A gente olha alguns jogos que o São Paulo ele tá deixando a defesa muito exposta no mano a mano. Ninguém lembra, porque o São Paulo ganhou, mas contra o Goiás, nos primeiros 13 minutos, teve 3 chegadas do Goiás muito perigosas, dentro do Morumbi. Você não pode tomar um sufoco ou se expor tanto contra o Goiás no Morumbi, jogando em casa, sendo que você tem que propor o jogo e abrir o placar e fazer um placar dilatado, né? E o Goiás, com todo respeito, o Goiás é o 9º colocado da Série B, veio para jogar retrancado, e contra o Flamengo, que é um dos melhores times do Brasil, que tem um meio de campo repleto de opções, e vai vir para cima no Morumbi. Não pensem que o Flamengo vai ficar esperando o São Paulo atacar. Então, eu acho que assim, o Luiz Gustavo precisa ter uma ajuda ali. Tomara que o Marcos Antônio seja esse cara aí que possa dar uma dinâmica melhor. Tem ainda esse papo que eu sei que tá chato, mas de uma possível contratação do Thiago Mendes, já que o empresário dele voltou a conversar com o São Paulo e tudo. Então, o Thiago Mendes vindo também, embora seja segundo volante, ele é um cara que também poderia ajudar a recompor ali. O Luiz Gustavo, ele tem feito bons jogos, mas da mesma forma que eu falava do Pablo Maia lá no comecinho com o Rogério Ceni, ele não pode ficar sozinho marcando ali aquela faixa inteira de campo. O Luiz Gustavo tem uma idade já mais avançada, ele não pode ficar correndo o tempo inteiro. Então, se o São Paulo arrumar isso daí no meio de campo, e esse jogo de amanhã é um baita de um teste contra um puta time forte, a gente vai poder ter uma noção. Imagino que o Marcos Antônio possa ajudar, e como você falou, lá na frente tem o André Silva que caiu bastante, mas eu ainda confio que é um cara que pode ajudar a gente. Eu acho que é uma fase ruim dele, o Pedro. Ô, Senna, oi. Se o Luiz Gustavo, que tem 37, certo, tem uma idade avançada, segundo você, você seria o quê, então? Tá vendo como não sou eu que provoco, Pedro, mas o futebol é um esporte de intensidade o tempo inteiro, que tem uma outra característica física. Os esportes que eu faço, para minha idade, creio que estou bem. Agora eu quero ver a senhorita correr a Tricolor Run comigo, para ver se a senhora aguenta. Eu corro bem. Falar aqui é fácil, né? Quero ver você me pegar na corrida. Daí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!